E a gente começa agora mais um programa Ponto de Encontro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os filmes Caça-Fantasmas 1 e 2, de 1984 e 1989. Os Caça-Fantasmas, eles marcaram época ali, juntando uma turma que era muito presente naquele programa Saturday Night Live, ali, muito relevante, principalmente nos anos 80, né? Uma época que surgiu gente como Bill Murray, Dan Aykroyd, Ed Murphy, uma geração de grandes comediantes, e juntando ali um pessoal que era realmente talentoso na comédia, né? Assim, o filme talvez ele seja não um filme exatamente de ficção científica ou de sobrenatural, e sim um filme que usa talentos cômicos dos atores para ter uma trama sobre qualquer assunto, e por acaso é um assunto de fantasmas, né? Eu acho que talvez seja uma fórmula mais adequada assim, de se analisar o contexto por trás do Caça-Fantasmas, principalmente do primeiro, que é de 1984, né? Mas mais ou menos, na verdade, né? Porque senão teriam funcionado os dois, né? E pra mim, pelo menos, parece claro que o Caça-Fantasmas 1 funciona muito, mas muito melhor do que o Caça-Fantasmas 2. Então eu acho que sim, tem um pouco disso, de juntar as pessoas e tal, e é um ajuntamento ali que poucos alcançam, né? Poucos conseguem tanto. Só que tem que ter alguma coisa a mais que faça aquilo funcionar, né? Que é um negócio que eles conseguem no primeiro, mas já não conseguem no segundo. E na verdade ali as histórias, elas até são meio repetitivas, né, ali, né, nos dois filmes ali, sendo um vilão que na verdade meio que até nem muito importa para a história em si, né? Interessa muito mais como se chega ao final do filme do que propriamente esse enfrentamento com o vilão. Mas é um tipo de, vamos dizer assim, aventura descompromissada também bem característica do que rolava nos anos 80, assim, né? A gente teve uma série de filmes que misturavam monstros e coisas assim nos anos 80, e eram bem assim, filmes que a gente no Brasil chama de sessão da tarde, né? Esse filme mais rápido, de consumo fácil, assim, e o Caça-Fantasmas se insere nesse contexto, só que com uma produção mais bem elaborada, assim, né? Com gente talentosa por trás, inclusive na direção ali do Ivan Reitman ali, né? E também trazendo ali esse elenco ali de Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ali, principalmente ali, que eram os caras mais em ascensão, e também coadjuvantes de peso, né? Como o Rick Moranis ali também, a Sigourney Weaver ali, que faz participação tanto no 1 e no 2, dá todo esse contexto para que um filme, vamos dizer assim, um filme normal tenha se tornado um fenômeno que se tornou até gerando continuações, inclusive uma recente, né, com mulheres no comando aí, que foi talvez ainda mais desastrosa do que o segundo filme, né? Talvez um pouco por isso, né, que os outros não funcionam, tanto do 2 quanto esse agora, justamente porque foi uma coisa que aconteceu, assim, que aquele filme é daquele jeito e dá tão certo por algum motivo, assim, e que é difícil tu reproduzir, né? É difícil tu fazer de novo uma coisa que é como uma piada, né? Tu conta a primeira vez, todo mundo acha engraçado, agora se tu contar de novo não vai ter o mesmo impacto. E ali meio que é o que acontece, né? Principalmente no primeiro filme a gente tem ali já essa mistura de terror ou terrir, né? Mistura de terror com comédia, né? Que mescla algumas coisas que realmente assim não tem uma certa coerência visual, assim, né? No sentido em que há fantasmas, há seres de carne, né? Assim, há o geleia, né? Na tradução brasileira ali, que ficou bem marcado também pelo fato de ter sido os Caça-Fantasmas ter virado desenho depois, né? Geleia e os Caça-Fantasmas. Então tem o geleia, tem seres que seriam, sei lá, zumbis e coisas assim, e mais um humor assim que mistura esse monte de contextos e transforma ali o vilão principal ali, que é uma espécie de trazer um portal, né, sobrenatural para uma dimensão de terror assim e tal,
como talvez ali a coisa menos importante, né, no filme, assim, né? Como eu tinha falado antes, talvez o desenvolvimento para chegar até ali, aquela relação meio romântica entre o Bill Murray e a Sigourney Weaver. Então todas essas relações estão estabelecidas assim de forma tão fluídas, né? Acontece assim, os fatos acontecem de forma tão dinâmica que esse contexto até de caçar fantasmas em si, ele é um mero pretexto para essas piadas ocorrerem, né? E no caso do segundo filme também, assim, o vilão lá, que é um ser lá que habita uma figura num quadro ali, que quer voltar à vida para trazer o inferno para a Terra e tal. Também, assim, pouco importa, tanto é que esse vilão em si, ele só aparece de fato, né? O ator que representa esse vilão só aparece de fato mesmo ali pro final do filme. E também o que aparece mais é essas dificuldades de relacionamento ali entre os membros do próprio grupo, e também essa presença feminina ali marcante da Sigourney Weaver nos dois filmes, né? Eu acho que o grande e na verdade é uma qualidade também, principalmente do primeiro filme, é isso, é que tu nem lembra direito qual que é a história, assim, exatamente do que tem, daí sei que tem um cachorro lá, daí o Rick Moranis tem. Mas tu lembra das várias situações, tu lembra das várias coisas que acontecem, e tu não lembra certinho do que está acontecendo. E aí o segundo acaba sendo meio um pouco diferente, assim, talvez aí esteja uma das chaves de por que ele não funciona tão bem. Porque ele já tenta alguma coisa mais grandiosa em alguns momentos, tem aquele final com a Estátua da Liberdade, e daí que as pessoas acreditam e não sei o que, e aí todo mundo ele bate tenta palma, talvez trazer uma explicação um pouco mais densa para a história fajuta em si de um grupo de caçadores de fantasmas, assim, não sei se como uma muleta para tentar dar algum sentido maior para aquilo ali, não sei se para fechar um negócio que já talvez não estivesse funcionando tão bem. Mas a verdade é isso, é que o segundo, na verdade, é uma imitação do primeiro, assim, nesse sentido. E é uma imitação que talvez ela deixe de lado ali a questão de ser uma coisa meio improvisada, assim, né, daquele humor assim, mais espontâneo, e talvez o Bill Murray se destaque, né, muito entre eles, por ele ser um cara assim, que a gente parece que ele está conversando contigo, assim, no jeito que ele atua, assim, né, mais extrovertido, e de certa forma também cria uma empatia um pouco mais forte do que os outros personagens, ainda que o papel, principalmente ali do Dan Aykroyd e do Harold Ramis, sejam papéis divertidos também, né, mas o Bill Murray também se destaca, e também de todos é o único que segue uma carreira sólida enquanto comediante, né, tirando a Sigourney Weaver ali, que faz uma carreira em paralelo com papéis bastante diversificados. E no segundo tem essa tentativa de dar uma explicação um pouco mais aprofundada, e daí cria essa questão lá da energia negativa que está correndo por baixo nos esgotos de Nova York, né? Até tem uma frase bastante engraçada do filme que o prefeito da cidade fala assim: todo nova-iorquino tem o direito de ser uma pessoa mal educada ou ser mal-humorada, assim, tal, né? Então, toda essa explicação, assim, vamos dizer, mais aprofundada e rebuscada no sentido de dar um contexto por trás dos fenômenos paranormais, ela é meio que forçada, assim, no sentido em que, na verdade, a gente está ali para ver um grupo de humoristas passando por situações engraçadas, assim, né? E é uma coisa que é muito comum de acontecer em sequências desses filmes de humor, é justamente tu não saber como dar vamos dizer assim, uma novidade para uma coisa que funciona tão bem, já que o humor normalmente ele se gasta muito mais fácil, né? Sim, aquele velho clichê, assim, chorar, tu chora por qualquer coisa, mas rir, tu só vai rir do que é engraçado, assim, né? Tu se condói de uma situação triste de forma mais ou menos universal, assim, né? Todas as pessoas vão mais ou menos, pode achar ruim ou não, mas vão se condoer da situação. E o humor tu vai rir se ele for engraçado pra ti, né? Se aquela piada te provocar algum sentimento maior do que uma mera impressão ali de risada fácil, assim. E o 2 me parece que ele peca nesse sentido, assim, de querer ser mais do que a comédia que ele nasceu pra ser, né? E ele acaba em alguns momentos
nesse sentido, assim, se repetindo e se imitando. Porque tanto que tem um personagem, o loirinho lá, ajudante, que é meio ajudante do Viggo lá, do vilão, é o Rick Moranis, assim, mesmo que o Rick Moranis esteja no 2, mas é uma imitação do Rick Moranis, faz o papel do Rick Moranis naquele filme, e acaba não funciona, né? Tem vários exemplos assim, né, de coisas que acontecem assim. E também mostra o quanto são talentosas e são legais, e como é divertido o primeiro, assim, porque não é um... Então, a gente assistindo pode até ter aquela impressão de um filme ligeiro, de uma coisa tranquila, mas não, né? Não é fácil fazer um filme desse tipo. Esse humor ali dos anos 80, ele tinha muito do que hoje seria politicamente incorreto, assim, né? Algumas questões ali que eram bem características do momento que se vivia, né? Afinal, a gente vai lembrar ali, a gente sempre fala isso quando fala dos anos 80, né? Era uma época ainda de certo momento conservador na política e na sociedade como um todo. Então, nas artes, assim, principalmente nas artes de consumo mais fácil, de entretenimento principalmente, havia uma certa transgressão, assim, né? E o cinema, principalmente o cinema de Hollywood, ele deixou isso muito claro, né? O cinema americano como um todo, assim, o cinema comercial, ele deixou isso muito claro de que ele estava ali para ir um pouco mais além do que a sociedade puritana americana preservava enquanto os conceitos morais, assim, né? E eu acho que alguma graça ali desses filmes dos anos 80 se sustentam para quem viveu os anos 80 e não se sustentam para uma geração mais nascida ali pós anos 2000 ou final dos anos 90, por causa de a gente ter um certo equilíbrio entre o que era antes e o que se tornou, né? Também é justo, né, que as coisas vão mudando com o tempo, assim, a gente acaba se questionando determinadas coisas até para aprimorar o convívio entre as pessoas, né? Evitar preconceitos e ideias formadas assim, que parecem estabelecidas desde sempre, e a gente pode ver que a gente pode evoluir essas ideias, né? E a gente pode lembrar filmes também como Férias Frustradas, né? Eles têm essa graça desse politicamente incorreto que toca a gente que viveu esses dois períodos assim, e que talvez não fale muito com uma geração mais nova, né? E daí a gente vai ter coisas como esse remake desse Caça-Fantasma novo, feito só com mulheres, o que não há um problema de início, não tem problema nenhum de ser feito só por mulheres, né? Como recentemente fizeram uma versão de 11 Homens e um Segredo só com mulheres, né? Não tem problema nenhum, né? Fazer essas mudanças de gênero e coisas assim. O problema é que na tentativa de tentar alterar o que fazia aquele humor ser engraçado, tu acaba tornando um filme totalmente sem graça, assim, né? No sentido em que ele vai tentar agradar tanto, assim, por um lado de representar determinados grupos sociais, que ele acaba meio que se perdendo de ser aquela coisa do humor, que é um humor, na verdade, ele tá ali para ser uma coisa de provocação mesmo, ele não tá ali para se conformar com a coisa, assim, né? E é claro que esses parâmetros de humor a gente sempre tem que colocar numa balança ali, né? Ponderar para ver certinho até que ponto a gente tá só brincando e até que ponto a gente tá, sei lá, falando de preconceito ou coisas mais sérias, assim, né? Então eu acho que nesse sentido aí, esse remake ele é tão ruim por causa disso, assim, também tem uma história ruim e tal, entre muitos defeitos do filme, esse filme ele acaba não tocando o que os Caça-Fantasmas, o 1 e o 2, tinham de mais engraçado, que era essa coisa meio anos 80 do politicamente incorreto que se tinha, né? Ainda que fosse antes de antes até de uma ideia de politicamente incorreto, né? Nem era politicamente incorreto, porque a gente ainda não tinha essa... Mas eu acho que não é o defeito desse mais recente, é o mesmo do segundo filme, assim, ou então, embora seja ainda pior do que o segundo filme, pelo menos na minha opinião, mas é tentar imitar e tentar fazer uma coisa que não está mais ali, né? E é compreensível que não esteja, porque
é uma coisa de momento, é uma coisa que deu certo naquilo ali, não é uma fórmula que tu possa repetir, né? Então eu acho que não sei também se o Caça-Fantasma seja tão transgressor assim, mas talvez ele funcione também por isso, porque não tem essa preocupação, né? Nem conservar, nem transgredir. Eu acho que é gente fazendo comédia de qualidade, engraçada, com uma ideia boa, com um universo ali, ou um mundo, ou uma situação interessante, e fazendo um bom filme a partir dali. E eu acho que esses filmes ligeiros dessa época e de um pouco depois, um pouquinho antes também, e a gente tem uma série, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, Garota Rosa Choque, os filmes do John Hughes, né? Clube dos Cinco. E muitos, e outros também, sei lá, os Goonies, ou... isso que a gente chama aqui, que é uma categoria que eu não sei como se dá para traduzir para outros lugares, mas que a gente chama aqui de Sessão da Tarde, né? São filmes ligeiros, uma ideia boa, tu vai lá, faz o filme daquilo ali, tem a ideia, os caras vão, aí cai lá a coisa, o navio vai embora, o navio pirata vai embora, eles ficam com as joias, e deu, e é isso aí. E aí, normalmente, quando tu tenta tirar alguma coisa para além disso, tu tá tentando encaixar um negócio que não faz parte, né? E essa tentativa, esse exagero, essa coisa de tentar demais é uma das coisas que tradicionalmente mata facilmente uma comédia, né? E eu estava aqui lembrando agora também, acontece uma homenagem que mais ou menos dá certo no sentido de resgatar aí algumas premissas da obra original ou das sequências, né, de uma obra original, o caso de Rocky, né? Rocky Balboa, ele faz uma boa homenagem ali à série, elimina ali o capítulo 5 ali, que é extremamente desastroso, né? Já não vinha ali de grandes coisas com o Rocky 4 ali, né? Mas ainda tinha um apelo ainda de Guerra Fria, então o filme, sim, ele acabou se tornando meio cult, alguma coisa assim, meio divertido, meio de gozação, mas o Rocky Balboa revive um pouco isso bem. O próprio Rambo também, né, o John Rambo, do Stallone, outro filme do Stallone também faz um pouco esse, vamos dizer, um revival aí com um bom tom, né, adaptando para essa geração nova de bom tom, com um bom tom e trazendo também um pouco de frescor, né, para aquele personagem que envelheceu, né? Eu acho que talvez isso seja o segredo, assim, tu mostrar que as coisas passam e que tu tem que contar outras histórias e não aquelas mesmas de 20, 30 anos atrás, né? O Rock é um bom exemplo porque ele faz todas essas... Tem várias, ele faz todas essas alternativas. Ele tem o primeiro filme lá e tal, que lança uma coisa nova, depois o seguinte avança, daí começa a cair numa imitação de si mesmo, 4, e aí o 5 já é uma tentativa até meio desesperada de tirar alguma coisa daquilo ali, tirar algum dinheiro daquilo ali, talvez. E daí quando ele recupera, agora bem mais recentemente, com esse Rock novo, aí ele usa aquele universo, usa aqueles personagens, usa aquela bagagem que acumulou, usa até aquela relação afetiva que o público tem com aquele filme, para contar uma outra história totalmente diferente, discutindo outros assuntos, discutindo outras coisas. Então, isso eu acho que é uma maneira muito digna de tratar o personagem, de tratar esse legado artístico que esses filmes têm, e que resulta numa coisa muito boa, né? E tanto os Creeds também depois, eu gosto mais ou gosto menos, mas estão discutindo coisas, estão pensando coisas, então, e são filmes que se sustentam por si só. Apesar de, ao mesmo tempo, ter alguma reverência e alguma relação e trazer junto, né, tudo isso que já se passou e que é tão importante para tanta gente. E a gente fica por aqui e volta no próximo programa. Até lá. Ghostbusters.